E pessoal, eu sou a Nicole Bertolini, analista de dados aqui da UBA. Sou uma menina de cor branca, do cabelo castanho claro, liso. Eu estou hoje gravando isso do meu quarto, então a parede atrás ela é de cor branca, tem uma porta de madeira clara, e é isso. Hoje no UBA Talks eu trouxe a Stephanie Oliveira para conversar. Ela também está na área de tech e o cargo dela hoje é de Tech Lead. Então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade de se apresentar. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Stephanie, eu sou uma menina da pele negra, meu cabelo é preto, está alisado. Atualmente eu estou num ambiente da minha casa, que é uma sala com parede branca, então estou sentada numa cadeira game, vermelha e preta, então tem TV, videogame, tem um monte de coisa aqui no meu cenário de fundo. Acho que para a gente iniciar o nosso papo, conta para a gente o que faz um Tech Lead, né? Tipo, para quem não é da área, ou mesmo para quem seja, como é essa atuação aqui hoje dentro da UBA? Tá, eu iniciei aqui no Uba como desenvolvedora front-end, então hoje a minha especialidade como desenvolvedora ali é trabalhar na área de front-end developer, só que, eu também sempre quis seguir ali a carreira de liderança, e aqui na Uba eu encontrei, né, a oportunidade de ser tech lead, que basicamente é a pessoa ali que ajuda uma equipe a se desenvolver, tanto no quesito de carreira, quanto no quesito de projetos e ajudar a galera a desenhar arquitetura, a entender o produto e tá auxiliando também, né, as outras frentes no dia a dia. Então, basicamente, é Uhum. um líder, só que mais técnico. Então, a gente, atua de forma mais técnica, ajudando a equipe, ajudando nos projetos, enfim. Então, a gente acaba fazendo, um pouco de cada coisa. Então, ainda trabalho com desenvolvimento, a gente precisa ainda meter a mão na massa, mas também toda a parte de alinhamento de projeto com equipe, com outras equipes, acaba passando por mim primeiro, antes de chegar na equipe ou, para outras pessoas, né, a informação. Uhum. Não, legal. E agora pensando no início da sua carreira, assim, como que você caiu nesse mundo de tecnologia? Como que você chegou, você, eu vou fazer um curso na faculdade de tech. Como que foi esse início de carreira? É interessante porque eu nunca pensei, assim, no que eu ia fazer, né. Então a minha carreira começou ali quando eu era bem pequena, então mais ou menos quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a frequentar o trabalho da minha tia, porque ela era sócia e era instrutora de uma informática. Então eu saía do colégio, ia para lá acompanhar ela e ficava jogando Mario, desenhando, até que, né, eu comecei de fato a fazer digitação e aprender a mexer no computador. Então eu comecei a achar aquele mundo muito mágico, tipo: "Ai, nossa, uma máquina, um equipamento que eu consigo jogar, consigo fazer um monte de coisa". E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui acompanhando, né, a evolução inclusive do computador, porque quando eu trabalhava com ela, eram máquinas bem simples na informática que ela trabalhava, eram máquinas focadas para digitação, e tinha pouquíssimas máquinas que tinham interface, tipo, que você conseguia usar o mouse e mexer nas coisas, sabe. Uhum. E aí, depois de um tempo, ela montou a própria escola e mais ou menos ali quando eu tinha 10, 11 anos, eu já comecei a ir frequentar ali muito, muito, muito a escola dela. Depois de um tempo, acho que quando eu estava com uns 12, 13 anos, ela falou: "Ah, você vai me ajudar aqui". Então eu comecei a ajudar ela lá e eu comecei a dar aula mesmo de informática. Então eu ia para frente lá no quadro, escrevia as coisas, dava aula, auxiliava o pessoal, trabalhava com digitação, fazendo trabalho. Então foi aí que eu me inseri nesse mundo de tecnologia, eu comecei a me apaixonar pelo computador. E aí o que aconteceu, conforme o tempo foi passando, veio ali a parte de vestibular, né, essas coisas, e eu não tinha ainda, tipo, definido na minha mente o que eu queria fazer. Uhum. E aí na época do vestibular, prestei vestibular para engenharia civil e ciência da computação. Eu passei em engenharia civil, só que eu ia ter que me mudar para o Rio de Janeiro e na época, tipo, não tinha nem como ir, né, meus pais não tinham condições de me mandar para o Rio de Janeiro.
E ciência da computação eu passei lá na região que eu morava, porque eu sou baiana, da região ali de Guararema, né, que fica entre Ilhéus e Itabuna, e aí eu passei na Universidade Estadual de lá e fui cursar ciência da computação. Só que uma coisa interessante é que, tipo, o curso de ciência da computação foi totalmente contrário do que eu imaginei. Eu imaginei que iria ficar fazendo um monte de coisa legal, joguinho, não sei o quê, e não tinha nada a ver, era um curso completamente teórico. A gente programava pouquíssimo, era tudo feito no papel. E aí, Nossa. tipo, foi um pouco frustrante para mim no início. Mas lá na faculdade ainda tive a oportunidade de ingressar na empresa júnior, e na empresa júnior foi que de fato eu pude ter ali, vivenciar, né, o mundo da Uhum. tecnologia, porque a gente trabalhava com projetos, a gente trabalhava desenvolvendo sites para o próprio pessoal da empresa, e às vezes surgiam clientes externos, né. Às vezes tinha clientes da própria universidade, às vezes tinha clientes externos, mas ali que eu consegui entender como que um profissional de TI poderia atuar no mercado de trabalho. Até então eu achava que eu só ia poder ser professora, e eu não queria ser professora. Então foi isso. E você chegou a fazer, cursos paralelos à universidade? Ou porque, como você falou, a universidade ela foi muito teórica. E aí, Uhum. depois que você teve contato com a empresa júnior, que você pôde colocar em prática, mas você chegou a fazer outros cursos para ir complementando ou você ficou só com a faculdade mesmo e colocou em prática depois que começou a trabalhar? Não, eu sempre fui muito curiosa, então eu Uhum, fazia alguns cursos e, tipo, mesmo na faculdade, a gente ainda programava uma coisinha e outra na curiosidade. Inclusive na própria faculdade a gente montou um grupo de estudos que era de modelagem 3D, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. que Então a legal. gente amava, a gente tinha um grupo e deu tão certo que um professor viu e falou: "Gente, vamos transformar isso num curso de extensão?". E acabou virando um curso de extensão, então existe até hoje esse grupo de estudo 3D. A Que gente não louco. conseguiu evoluir muito no que a gente queria fazer no Uhum, final, mas a gente conseguiu, tipo, dar oportunidade para pessoas que gostavam de programar ou modelar em 3D para trabalhar nessa área de modelagem em 3D. E aí o que aconteceu? Eu fazia uns cursos por fora e conforme o tempo foi passando, fui pegando freela também por fora. E aí eu comecei a aprender um pouco mais a parte de desenvolvimento uhum, web, mas ainda eu não era tão experiente. Aí, ainda na faculdade, eu consegui um estágio para trabalhar numa empresa lá da Bahia, então foi aí que eu comecei a aprender mais, a desenvolver esse uhum, lado mais de programação mesmo, foi nessa empresa. Então lá eu tive a uhum, oportunidade de trabalhar com banco de dados, eu tive oportunidade de, programar projetos grandes, trabalhar numa equipe, enfim. Então, eu acho que lá foi o meu ponto de partida para eu uhum, decidir: "É isso que eu quero fazer", porque até então eu estava meio perdida, assim. Eu sabia que eu gostava de modelagem 3D, mas no Brasil a gente não tinha muito mercado para desenvolvimento de jogos na época. uhum. Então, assim, eu falava: "Cara, eu preciso fazer uma coisa que eu vou ganhar dinheiro". E aí quando eu fui estagiar eu falei: "Pô, do desenvolvimento web, legal". Trabalhei com desenvolvimento mobile também, foi legal. Então foi aí que eu consegui entender o que eu queria fazer, inclusive foi lá que eu comecei a entender que eu era boa com desenvolvimento front-end, né, Uhum. porque lá, além de ser a desenvolvedora, eu acabava sendo a designer, porque ninguém sabia nada, os meninos eram horríveis, horríveis de cor, de tudo. Então eu fazia os designs do produto, programava o front e eles faziam o back. Nó, que legal. Nó, interessante. Sim. E pegando nesse início de carreira ainda, né, o que que você gostaria que tivessem te contado lá no início e que não falaram para você? Então, eu gostaria que tivessem me falado que o curso de ciência da computação não era um curso voltado para desenvolvimento, para Uhum, você literalmente ingressar no mercado de trabalho como desenvolvedor, não era um curso voltado para quem gosta mais de coisas práticas. Então, assim, eu nunca gostei muito de teoria. A teoria é super necessária na nossa vida. Inclusive, hoje eu agradeço de ter feito o curso de ciência da computação, porque uma boa parte do conhecimento, que eu tenho hoje, o desenvolvimento lógico, foi graças ao o curso de ciência uhum. da computação.
toda a base. Mas se eu soubesse antes que o curso de ciência da computação era muito teórico, era muito voltado para a área acadêmica, eu talvez tivesse focado meu tempo em um curso mais prático, mais mesmo voltado ali para a parte de desenvolvimento. É Uhum. tanto que no meio do curso de ciência da computação, eu comecei a fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, em paralelo. Olha só. O E aí tecnólogo que você fala? sim, por que que eu resolvi fazer? Porque o curso de ciência da computação era um curso longo, né, acho que eram 5 anos. Eu não tinha condições nenhuma de pegar 8 disciplinas por semestre, até porque eu comecei a trabalhar, então eu não estava tendo tempo para focar 100% na faculdade. E, eu estagiei nessa empresa durante 2 anos, e é o Uhum. tempo máximo de estágio, não pode ultrapassar 2 anos. Então, para a empresa me contratar, eu tinha que entregar o meu certificado de conclusão do curso, ou literalmente, não sei, o que eu ia fazer da minha vida. Eu falei: "Cara, eu vou fazer um curso de análise técnico, que eu consigo pegar o certificado rápido", porque eu fiz uma convalidei disciplinas, né, no curso de Uhum. computação. Peguei o certificado, entreguei para a empresa me contratou e me deu a oportunidade de terminar o curso de ciência da computação. Então Olha, que eles me legal. contrataram, me pagavam menos, porque eu trabalhava menos, Uhum. mas eu consegui fazer as 2 coisas. Então mas no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu aprendi, eu acho que eu tive uma base melhor do que o curso de computação para o que eu faço hoje. Eu gostei muito mais do curso de análise de sistemas do que do curso de computação. Mas quem está fazendo o curso de ciência da computação, gente, não desista, porque é um curso bem interessante também, assim, tipo, no final você vai aprender muita coisa. É porque a E nossa é área ela é muito ampla, né. E aí, uhum, quando a pessoa ela entra nesse mercado, ela tem uma série de cursos, cada curso focado numa coisa, igual tem engenharia de software, tem engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de software, aí depois entra no ciência da computação e realmente a gente fica meio perdido, né, tipo, qual que eu aham, faço? E às vezes a gente só percebe quando começa a fazer o curso de verdade. Pelo menos no sim, seu caso, você ainda terminou com 2 graduações, né, 2 diplomas, isso foi muito aham, top, né. Assim, pensando hoje na no seu currículo, você hoje tem sim. 2 certificações. 2. E ainda sou tão louca, que quando eu fiz o curso de ciência da computação, o que acontece? Todo ano tinha um evento, né, que se chamava, acho que era Sinforme, que era um Hum, evento de informática, de computação, de uhum. tecnologia. E aí, tinha vários workshops, exatamente para isso, porque, assim, é um curso amplo, você não sabe o que você quer fazer. Então tinha vários workshops de várias coisas que você podia várias carreiras que você podia seguir. E aí teve um workshop voltado para computação forense. E eu me Olha. apaixonei, porque eu falei: "Caramba, CSI, que legal, não sei o quê". Ai, eu me apaixonei por isso, né. E aí o que aconteceu, tanto eu quanto a única amiga mulher que eu tinha na faculdade, elas se interessaram também por essa área, e a gente ficou: "Não, vamos fazer mestrado na área de computação forense, não sei o quê e tá-tá-tá". E aí acabou que uma amiga minha, ela conseguiu até passar no mestrado Uhum. para essa área, só que a faculdade que ela conseguiu foi no Rio de Janeiro, ela deu azar, porque o único, professor que iria poder acompanhar ela adoeceu, não pôde acompanhar, então foi toda uma confusão e ela resolveu sair. Eu fui fazer uma Nossa. pós-graduação na área de computação forense e perícia digital. Então eu passei 2 anos estudando e foi muito legal. Tipo assim, não era Isso. CSI que você conseguia enxergar quem foi o assassino ali no reflexo do para-brisa do carro, mas você tem software para tudo, software para Que você legal. identificar assinatura falsificada. No nosso Uhum. caso, os professores focaram muito em, análise de dados, tipo, focado na área de pedofilia infantil, porque eram provas que eles tinham, e eles transformaram as fotos de crianças, óbvio, em borboletas, né. Então a gente pegou Uhum. um HD, analisava, recuperava informação, também teve Olha. a parte de falsificação de cheques, cartão de crédito, então foi bem legal. E todos os professores que me acompanharam nesse curso, eles são da Polícia Federal,
Então eles tinham experiência e foi muito legal, assim, foi um curso bem interessante. Infelizmente eu não pude seguir essa carreira, porque é uma carreira, assim, que também é muito difícil, ou você faz concurso público, ou você dava muita sorte e conseguia ingressar numa empresa para trabalhar na área de segurança. Aí eu falei: "Cara, eu não tenho condições de seguir essa carreira agora, a não ser que eu pare para Uhum. estudar para". E aí, por isso que eu falo que eu sou muito louca, porque eu fiz várias coisas. Então aí cheguei na área de desenvolvimento web, fiquei porque eu realmente gosto. Assim, Uhum. é um mundo literalmente da imaginação, porque quando eu tô ali programando eu esqueço de tudo, eu só programo. Não, muito legal. Realmente, você fez muita coisa diferente, né. Mas Aham, você até tocou num ponto aí que eu já ia puxar esse assunto, que é a questão da mulher mesmo na área de tecnologia. Eu fiz o curso de sistema de informação e eu posso falar pela minha experiência que tinham comigo, logo quando eu entrei na faculdade, sei lá, devia ter numa sala de 60, 50 pessoas, 10% era o público feminino, né. E realmente, assim, de uns tempos para cá a gente vem percebendo que está crescendo, né, as mulheres elas têm buscado mais essa área da tecnologia, mas na sua época, como que era, tipo assim, a mulher estando na área de tecnologia, se ela era respeitada, né, como que era o tratamento, se você sentia alguma diferença, assim, no tratamento, ou até mesmo em questão de salarial, você sentia diferença, assim, nesses quesitos, sabe, ali logo quando você ingressou na área de tecnologia? Então, no meu curso tinham mais ou menos 40 pessoas logo quando eu entrei, e das 40 pessoas, haviam apenas 3 mulheres. É claro que durante o percorrer do curso várias pessoas foram desistindo, Sim. e graças a Deus as 3 meninas que entraram continuaram, e logo um pouco depois entrou mais uma. Então literalmente na minha turma eram 4 mulheres. Uhum. Assim, eu na época não notei nenhum tipo de não tive nenhum problema pelo fato de eu ser mulher num curso tão masculino. Mas querendo ou não, né, os meninos, né, a mentalidade tem sido mudada ao longo dos anos, mas querendo ou não você ouve alguns comentários que não são legais, alguns comentários machistas, e tipo assim, eu, sei lá, há 10 anos atrás, tinha um pensamento completamente diferente do que eu tenho hoje. Então talvez Uhum. muita coisa passou despercebida, porque eu também tinha uma mentalidade machista. E eu digo que ainda tenho um pouco, porque eu cresci, A fui gente foi criada por um criado homem dessa forma. né, dessa forma. Então a gente, com o tempo, vai mudando, vai se corrigindo, vai percebendo que não é legal. Mas assim, eu não me lembro de nenhum cenário, pelo menos na faculdade, onde eu fui desrespeitada ou eu sofri algum tipo de problema pelo fato de eu ser mulher. Uhum. Porém, quando eu comecei a trabalhar, o cenário mudou um pouco. Mudou. E foi uma análise que eu comecei a entender e a enxergar depois de um tempo, tipo, até a ficha cair, sabe, você acha que é você que não é capaz ou que você não tem as habilidades. Então, basicamente é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com oito homens, né, era eu de mulher e 8 homens. E na Uhum. empresa inteira, só tinham 3 mulheres, que era eu, a menina da administração e a moça da limpeza. Literalmente. Então, no Nossa. meu dia a dia de trabalho mesmo, eu só tinha contato com homens, né. E aí o que aconteceu, a empresa tinha vários projetos super complexos e claro, eu achava que eu não pegava as tarefas mais difíceis, porque simplesmente, não sei, porque eles acham que ainda não tenho capacidade para isso. Só que todo mundo que entrou comigo pegava tarefas mais difíceis e todo mundo que entrou comigo estava na mesma posição que eu, de estágio, estava todo mundo Uhum. aprendendo. E aí eu lembro que teve um desafio da empresa que ninguém queria fazer, porque era muito chato de fazer, ninguém conseguia resolver. Eu falei: "Não, me dá que eu faço". Aí eu acho que a galera falou assim: "Ai, vamos ocupar ela, dá pra ela fazer, pra ela ficar fazendo aí, não sei o quê". E aí eu resolvi o problema e a galera: "Ai, nossa, não sei o quê e tal". Aí acho que foi aí que eles começaram a me enxergar de forma diferente.
Mas eu percebi que, tipo assim, esse cuidado era porque eu era mulher. Então talvez eles desacreditavam em mim pelo fato de eu ser mulher. E teve um outro cenário que foi, assim, muito pior, que foi em questão de salário. Depois de 2 anos trabalhando em uma das empresas que eu trabalhei, eu descobri que todo mundo que entrou comigo ganhava mais do que eu. Literalmente isso. Mentira, sério? Sério. E a gente fazia as mesmas coisas, tinha as mesmas tarefas, inclusive eu às vezes fazia mais, porque eu era desenvolvedora e ainda fazia coisas a mais, assim, dentro da empresa. Uhum. E meu salário era bem menor que o deles. E aí como que eu descobri? Sem querer, algum colega meu, a gente conversando, ele falou, eu falei: "Não, mas eu não ganho isso tudo". Aí eu fui questionar, né, ao dono da empresa, e ele me disse que esqueceu, que não viu, mas ele assinava o contra-cheque todo mês. E aí, tipo, isso foi um dos motivos pelo qual eu me senti ainda mais, motivada a sair daquela empresa. Então, um dos motivos era a questão de evolução de carreira mesmo, porque lá não tinha muitas oportunidades, a galera não queria evoluir. E o outro quesito foi esse, do salário, que eu fiquei muito chateada, assim, e aí eu resolvi sair de lá, mas, eu não sei se o motivo foi o fato de eu ser mulher, mas é muito estranho, você tem 8 colegas de trabalho, só você que é mulher ganha menos, sendo que você É. faz as mesmas coisas que eles. Então Coincidência foi não um é, né? eu já trabalhei numa empresa que, eu queria seguir a área de liderança e o meu líder falou que eu não tinha capacidade de ser líder, que eu tinha que rever, né, as minhas prioridades de carreira, e aí eles não queriam me dar oportunidade para isso, sendo que praticamente eu já era meio que puxava algumas frentes da equipe. E Uhum. aí, quando eu saí de lá, né, eu comecei a questionar e eu não realmente não queria mais ser líder, só queria ser desenvolvedora. Aí depois de um tempo, trabalhei, né, em outros lugares, vim trabalhar aqui no Oba, e na primeira sei lá, no primeiro mês, assim, eu já tive a oportunidade de evoluir e seguir essa área de liderança. Até falei para o Jean, que é meu líder: "Ah, Jean, mas eu não quero, não sei, eu acho que não dá". Ele: "Tete, vamos tentar? Se você não gostar, se você achar que não deu pra você, você volta só a ser desenvolvedora, se você gostar, beleza, a gente, te promove a tech lead, é isso aí". Então foi Não, aqui que eu tive a oportunidade e voltei a aham, acreditar em mim, né, nesse sentido sim. aí. Isso que você falou faz muito sentido, né, você tocou exatamente no ponto que eu ia falar, que é a questão de você, entender que você pode fazer aquilo, né, porque lá atrás, o que uma pessoa te falou lá atrás, tipo: "Ah, não sei com isso não", rever suas prioridades, tipo assim, o cara estava te desencorajando a não seguir na carreira de um tech lead, de um cargo de liderança. E aí isso te gerou hoje, né, assim, nos dias atuais, uma insegurança, né? E aí Sim, viram o potencial em você, mas por conta de algo que te falaram lá atrás, gerou essa insegurança em você. E aí hoje você está sim. desempenhando um papel super, super importante na empresa, tem conquistado resultados marcantes, né, dentro da Oba e fruto do seu trabalho, né? Sim, e aí eu tenho algumas amigas, alguns colegas que falam: "Ai, mas isso não acontece". É porque a galera acha que a gente tá em 2023, esse tipo de coisa não acontece, Não de acontece. mulher ganhar menos que homem, ou de mulher ser desvalorizada, mas super acontece. Eu tenho uma colega que recentemente, ela ouviu um comentário super desagradável do chefe dela, inclusive ela nem tá mais nessa empresa, foi basicamente o seguinte, ela estava se sentindo desrespeitada, a galera tinha os colegas de trabalho dela estavam fazendo comentários machistas. Ela nunca Uhum. se posicionou, sempre ficou calada e ela resolveu se posicionar. E aí quando ela falou com o chefe dela, ele falou que achou o posicionamento dela completamente desnecessário, e é por isso que ele não contrata mulheres. Nossa. Exatamente isso que ela ouviu. Então, tipo assim, estamos em 2023 e ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Graças a Deus, tipo, a maior parte, assim, das empresas que eu trabalhei, eu não passei necessariamente por algo, assim, de forma direta, sabe. Uhum. Não nesse nível de comentário, mas,
ainda existe preconceito sim, pelo fato de você ser mulher. Existe mesmo. E agora falando do seu cargo de liderança aqui dentro da OBA, você sente alguma dificuldade? A galera a gente tem uma cultura muito marcante, né, bem forte, e isso já facilita muito o nosso cotidiano, mas estando num cargo de liderança, você vê alguma diferença por ser mulher? Alguma dificuldade? Então, isso é uma pergunta interessante, porque assim, eu nunca me senti indiferente aos homens, até porque, assim, eu sempre trabalhei com meninos, então, assim, é como eu falo, eu sempre me igualei a eles. Até às vezes, assim, Entendo. por isso que eu falei pra você, de tipo, poxa, eu acho que eu tô sendo um pouco machista, até nos comentários, eu acho que pela convivência, até pra Piadinhas, se né? encaixar, como a galera fala, se encaixar, né, como Uhum. única mulher. Mas eu não encontrei, tipo, nenhuma resistência do lado dos meninos, até porque hoje aqui na UBA, eu sou a única mulher desenvolvedora ainda. Gente, vamos mudar esse cenário, hein. Por favor. Mas, eu nunca encontrei nenhuma resistência por parte dos meninos pelo fato de eu ser mulher. E atualmente, o meu líder atual, ele me fez exatamente esse questionamento: "Tati, você acha que pelo fato de você ser mulher, os seus liderados te desrespeita por algum motivo?" Aí eu falei pra ele que não, que eu nunca tive nenhum problema. Talvez eles ocultem algumas coisas pelo fato de: "Ah, eu sou mulher, não vou fazer esses comentários e tal", mas eu nunca me senti desrespeitada e pelo contrário, assim, tudo que eu converso com eles, tudo que eu peço e eu tento ajudar, eles, acatam, assim, de forma positiva, sabe. Ah, que Então, legal. tem sido uma experiência bem legal. Eh, a Oba é uma empresa que dá pra gente oportunidades incríveis, uma liberdade incrível também para você se desenvolver, e a gente está também sendo acompanhado por pessoas incríveis, tipo o meu líder se preocupa com esse tipo de coisa, ele falou: "Eu não tolero nenhum tipo de preconceito, então se você estiver tendo qualquer problema ou tiver qualquer problema, pode contar comigo". Então, é muito bom você trabalhar com pessoas desse jeito, sabe, que te entendem, que se preocupa Sim. com você. Então tem sido uma experiência incrível. É a empatia, né. As pessoas aqui, elas têm empatia pelo outro, e isso é Sim. importante, faz diferença. Ai, que legal. E agora a última pergunta para a gente finalizar: quais conselhos você daria para alguém hoje que deseja seguir, né, numa carreira semelhante à sua? Seja uma Eu mulher acho que ou homem. aham. Eu acho que a pessoa ela precisa ser esforçada e persistente. E, se dedicar 100% ao que está fazendo, tem que amar um pouco também o que você está fazendo. E essa carreira é uma carreira que demanda de você também, muita dedicação, porque tecnologia é uma Sim, coisa que muda todo com mês, certeza. todo ano, toda hora, então você tem que estar se especializando, você tem que estar correndo atrás, não dá para se acomodar, não desista na primeira oportunidade que lhe foi negada, enfim, tem que correr atrás, tem que ser persistente, tem que ser ousado, e é isso, e tem que estudar, 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 estudar. E se possível Estudar, comprar estudar. uma máquina de café, porque minha filha, se você é programador e não toma café, não dá para seguir essa carreira não, hein. É verdade. Isso é verdade. Nossa, Deus. Café, E tipo assim, aí de manhã, depois do almoço, à tarde, à noite, toda hora tem um exato. cafezinho. Isso é E verdade. dormir, esqueça dormir também, viu, é isso aí. Mas Ah, brincadeiras à parte, é isso, gente, acho que perseverança, paciência e amor, né, fazer as coisas com carinho, com amor, eu acho que é a receita do sucesso. muito bom. Gente, é isso. Tete, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que temos vagas para a área de tecnologia aqui dentro da OBA e queríamos muito que tivesse mulheres, né? Porque, assim, a área de tecnologia, não só desenvolvedores, como a Tete está ali sozinha, mas na área de dados também tem duas mulheres no público de 10 pessoas, então é bem pouquinho também. Mas é isso. Muito, muito obrigada. O link para as vagas a gente vai colocar na descrição do vídeo.
E é isso, gente. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau.